Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de infinita bondade, aqui estão mais uma vez reunidos virtualmente para mais uma noite de estudo, mais uma noite de esclarecimentos no Francisquinho. E que nosso ambiente esteja de muita paz, de tranquilidade, que nossos amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo na noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedimos a nossa irmãzinha Ana Lu para ler uma mensagem de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável, e passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam mais, jamais. Assim, utilizar este proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós pedimos a nossa irmã Simone para ler um trecho do Evangelho, para a gente poder continuar o nosso trabalho da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 7, os que têm puro coração. Pecado por pensamento, adultério. Aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo, para com ela já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 27. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Está em São Marcos, capítulo 7, versículo 38. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, vamos iniciar o nosso trabalhinho da noite de hoje, que a nossa irmã Aurora fará o estudo. Que Deus te ampare. Amém. Que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ser, a graça de Deus. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que o Mestre amado nos envolva com sua paz, ilumine as nossas mentes e toque os nossos corações para que nós possamos aproveitar bastante o estudo que é do Livro dos Espíritos. Que a espiritualidade amiga nos envolva a todos e nos abençoe. Graças a Deus. Bom, inicio o nosso estudo convidando todos a depois lerem essa passagem do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 10º, questões 825 a 832, que nos fala sobre a liberdade natural e a escravidão. Porque aqui está a minha visão, não é? Mas cada um de nós, depois com calma, vai ler, vai retirar alguma coisa. Sempre é importante revisarmos os estudos que nos são apresentados. Vamos lá. Todos os seres, do mais simples, do selvagem até o mais adiantado ser, necessita de liberdade. A liberdade é uma lei natural.
como vivemos em conjunto, compartilhando as nossas vidas com outros, no nosso dia a dia, podemos afirmar que liberdade absoluta não existe. Na questão 826, os espíritos nos dizem que um único homem poderia gozar da liberdade absoluta, que seria o eremita no deserto. Ele não compartilharia sua vida com outro ser, viveria em absoluta liberdade de ação e total solidão, fazendo o que bem entendesse, não devendo satisfação e nem respeito a ninguém. A partir do momento em que duas pessoas estejam juntas, em qualquer circunstância, se devem respeito mútuo. Tem uma passagem do Evangelho em que Jesus disse: onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei entre eles. Muitas pessoas tomam isso como reunidos num templo religioso. Mas não é não. É que quando nós estamos reunidos, unidos, convivendo, compartilhando a nossa vida, nem que seja com uma pessoa, somente, então seremos dois, nós teremos que desenvolver a paciência, a compreensão, a tolerância, a serenidade, todas essas virtudes que são a essência do Cristo. Por isso ele disse: onde houver dois ou mais, eu estarei entre eles. Mas, em compensação, a liberdade absoluta não existe, não é? Às vezes a gente bota uma coisa no lugar, cadê? A outra pessoa não achou aquele lugar conveniente, tirou, botou em outro, né? Então, a gente vai ter que ter a paciência de entender isso. A pessoa achou que aquele lugar não era o conveniente, mas não quer dizer que está implicando com a gente. Olha isso, né? A gente tem que desenvolver muita coisa quando convive com o outro. E como Jesus, né? Aqui a gente completando, como ele pode estar entre nós? Exatamente quando a gente conseguir desenvolver todas essas virtudes que são juntas à presença do Cristo entre nós. Somos livres naturalmente, livres para fazer as nossas escolhas, sejam elas acertadas ou não. Há pessoas que compreendem as leis naturais quanto à sociedade, mas que em seus lares agem como tiranos, como déspotas, também agindo assim com seus subordinados. O motivo é que, mesmo sabendo o que devem fazer e como agir em relação aos familiares e aos que estão subordinados a essa pessoa, o orgulho e o egoísmo em que vivem as fazem agir de modo totalmente diferente, a se sentirem superiores e donos das vidas das outras pessoas. É o esposo ou a esposa que humilha e maltrata o cônjuge, são o pai e a mãe autoritários, são os patrões duros, os companheiros de trabalho grosseiros, são os tiranos domésticos e laborais. É necessário que haja fraternidade em todos os ambientes, que os homens se reconheçam verdadeiramente irmãos, para que, através da prática da fraternidade, se crie para todos, indivíduos, famílias, nações, um ambiente de paz, igualdade e liberdade. Sem a fraternidade, torna-se impraticável a liberdade e a igualdade. Igualdade no sentido de que cada um trate seu semelhante, qualquer que seja a sua situação social, de forma igual, com amor, compreensão, tolerância, sem qualquer discriminação. O ensinamento de Jesus de não fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem, que é a regra de ouro, estabelece os limites da nossa liberdade,
e nos orienta a viver em sociedade de acordo com os direitos e deveres que nos cabem. A liberdade é a condição básica para que a alma construa seu destino. O livre-arbítrio é a faculdade em que o indivíduo tem de escolher entre duas ou mais opções e fazer com que uma delas prevaleça sobre as outras. Sem o livre-arbítrio, que mérito teria o homem em suas ações? Que mérito ele teria em praticar o bem e evitar o mal? Nenhum. Usando livremente a sua vontade, ele torna-se o arquiteto de sua própria existência e o construtor da sua felicidade ou da sua desgraça. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos fala com muita sabedoria: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Sendo livre e criado para a vida feliz, o homem traz inscrito na sua própria consciência os limites da sua liberdade, o qual, se ultrapassado, não o será, sem dolorosas consequências. Nós já sabemos que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. E nenhum de nós quer colher espinhos. Portanto, não podemos semear espinhos. O homem sabe que não deve servir de tropeço no caminho trilhado por seu irmão, seja ele quem for, e que lhe é vedado o direito de exploração de outras vidas, das quais tirado o direito de liberdade. Ser livre é saber respeitar os direitos alheios, pois onde estejam duas ou mais pessoas, os direitos devem ser respeitados. Conforme o homem vai evoluindo, aumenta a sua responsabilidade sobre seus atos, suas palavras e seus pensamentos. Ele compreende melhor que ter liberdade não é fazer o que quer, sem preocupação com o outro. Percebe melhor o ponto em que sua liberdade e direitos terminam e principia os do próximo. Exerce sua vontade própria de forma mais coerente e responsável. Nós temos hoje um grande exemplo da vacina, não é? Nós não devemos nos vacinar apenas para nosso benefício, mas muito mais para benefício da coletividade. Porque sem a vacina, nós não exterminamos esse vírus. A sujeição de um indivíduo ao outro é um erro de graves consequências para quem o pratica. A escravidão é sempre um abuso de força, seja ela social, física, intelectual ou econômica. À medida em que o homem evolui, ela tende a desaparecer. A escravidão é a submissão da vontade, do cerceamento da liberdade de ir e vir, de agir e de pensar do ser. Independentemente das formas como ela se manifesta, a escravidão é contrária à lei de Deus, por ser abuso de força, mesmo que faça parte dos costumes de um povo. A escravidão humana é um mal, e não há sofismas que possam tornar uma ação má em boa. Por isto é um absurdo aceitar qualquer forma de escravidão. Sua abolição é um progresso da legislação e dos costumes. Mas não só a abolição legal, aquela que está escrita nos papéis, mas a abolição de dentro de nós, de cada um de nós. Segundo a história, era aceita como justa a escravidão dos povos vencidos nas guerras, bem como foi permitido pelas leis humanas que os homens de certas raças fossem caçados e vendidos como se fossem animais ou objetos, supondo-os
seres inferiores e, segundo alguns, nem mesmo pertencentes à humanidade. A escravatura se perde no tempo. Está relacionada com os babilônicos, assírios, hebreus, gregos, egípcios, romanos. Está presente em várias épocas da humanidade. O cristianismo veio nos mostrar que só há uma única espécie de homens, a humana, e que somos todos irmãos com direitos iguais. Nenhuma desculpa tem o homem para submeter outro homem. Se assim procedermos, seremos totalmente culpados e seremos penalizados nesta e em outras vidas. Mesmo tendo o Evangelho de Jesus a nortear os passos dos homens, a igreja tradicional compactuava com aqueles que escravizavam seus irmãos. No livro Nosso Lar, no capítulo 34, lição com os recém-chegados ao umbral, André Luiz nos narra um encontro com uma senhora de fazenda que se considerava justificada em seus atos pelas esmolas que dava na igreja e pelas confissões, comunhões e orações que fazia. Capítulo 34. Os recém-chegados ao umbral. Essa senhora falou para André Luiz: como eu lhe disse, eu estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões sentia morder minha consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Era assim que ela pensava. E encontrou uma vida completamente diferente, com espíritos perturbando, que ela chamava dos demônios que estavam perturbando, era a sua própria consciência. É necessário que haja respeito mútuo, pois não é a posição social, o dinheiro ou o sangue que nos torna superiores, mas sim a pureza do espírito. E mais ainda, que nos vai tornar superiores a quem quer que seja no plano espiritual. Ainda há uma desigualdade das aptidões que colocam certas raças sob dependência de outras. O dever do homem é elevar esses irmãos e não os embrutecer. E como nos diz o capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Kardec foi muito claro. Não há desculpas para atos de certos povos, de certos governantes que vêm trazer a angústia, a insegurança, o medo do amanhã. Atualmente, sabemos de trabalhos escravos em fazendas no interior do Brasil, onde os empregados são mantidos sem salário, assistência médica e direitos trabalhistas. Há poucos dias tivemos conhecimento do caso da Madalena Gordiano, que foi descoberta em Patos de Minas, Minas Gerais.
em uma casa onde ela vivia em condições análogas à escravidão durante 38 anos, realizando trabalhos domésticos sem receber salário, folga, férias, sem ter liberdades pessoais. Outro caso também, na cidade de Floriano, sul do Piauí, 2 mulheres, mãe e filha, na terça-feira passada, dia 9, foram resgatadas após viverem por 6 anos em cárcere privado e condição análoga à escravidão. Foram trabalhar em um sítio com a promessa de pagamento de um salário mínimo e cesta básica, em troca de serviços domésticos. Nunca receberam pagamento e não podiam deixar o local. Isso é muito comum, muito mais do que nós pensamos. E isso século XXI. Não podemos nos esquecer da escravidão negra no Brasil no passado. Temos uma dívida muito grande com nossos irmãos africanos, com os nossos irmãos afrodescendentes e muito mais ainda com as leis de Deus. Irmãos nossos foram trazidos de Luanda, Guiné, Angola, eram transportados em condições subhumanas, a ponto de os navios que os traziam de lá se chamavam tumbeiros, eram tumbas, porque muitos morriam, muitos, de doença, de fome, de sede, de tudo. E, quando morriam, eram lançados ao mar. Os que sobreviviam eram vendidos como mercadorias nos mercados. Aqui no Rio de Janeiro tem o Cais do Valongo, né, onde chegavam os navios. Passavam a ser propriedades de quem os comprava, perdendo toda a sua liberdade, sofrendo castigos cruéis. A este tempo, houve uma campanha abolicionista com grandes vultos à frente, entre eles o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que em 1869 publica um estudo intitulado A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Se encontra facilmente na internet e é muito bonita. Nosso irmão era espírita, mas ele era atuante. Ele se envolvia com a política porque ele sabia que só ali poderia conseguir ajudar a todos, não só aos enfermos, como médico aos enfermos, como político a todos os cidadãos. Dessa obra de Bezerra extraímos o seguinte texto: o tão desumano modo de criar, educar e de tratar o escravo não produz somente o mal horrendo do embrutecimento e da degradação moral de uma raça humana. Acarreta também consigo os maiores e mais invencíveis perigos que podem ameaçar a paz e a felicidade das famílias. Após algumas leis aliviando o sofrimento dos nossos irmãos negros e seus descendentes, consta que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que declarou extinta a escravidão no Brasil. E vemos a escravidão no Brasil ainda acontecendo. Porém, sem moradia, sem condições econômicas, sem assistência do Estado, os nossos irmãos foram simplesmente jogados na rua. Nós não precisamos mais de vocês. Não é? Porque a Revolução Industrial já estava em curso. Eles não tinham onde morar, foram se abrigar nos morros da cidade. Tornaram-se os invisíveis da sociedade, ninguém os queria por perto. Será que mudou muito? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na lição 5ª,
O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala da amargura de Ismael, o espírito protetor do Brasil, ao ver a escravidão implantada em nosso país. Certo dia, preparava-se, numa das esferas superiores do infinito, o encontro de Ismael com aquele que será sempre caminho, verdade e vida. Rodeado dos seres santificados e venturosos que constituem a corte luminosa de seus mensageiros abnegados, recebeu o Senhor, com a sua complacência, o emissário dileto do seu amor nas terras do cruzeiro. Ismael, porém, não trazia no coração o sinal da alegria. Seus traços fisionômicos deixavam mesmo transparecer amargura. Senhor, exclama Ismael, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos miseráveis e desditosos chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. O mensageiro, porém, não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. O divino mestre, porém, cingindo ao seu coração augusto e magnânimo, explicou brandamente: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Há também a escravidão representada pelos países que usam a sua potência mundial para dominar a seu favor os países que ainda não conseguiram posição semelhante. Ainda há a escravidão provida por nós mesmos em nosso ser. Nos mantemos escravizados às imperfeições milenares que trazemos, que nos acompanham em cada reencarnação e que dificultam o nosso processo evolutivo. E vamos vivendo, muitas vezes, sem ânimo em reagir e buscar a nossa liberdade. E continuamos escravos dos nossos medos, angústias, drogas, soberba, vaidade, ódio, ciúmes, avareza, preguiça, inveja, ignorância. Esses são alguns dos muitos elos que formam a corrente da nossa inferioridade. Depende de nós a nossa libertação, a nossa redenção. Não importa de que tipo for a escravidão, nada a justifica. Um dia a escravidão deixará de existir, pois evoluindo o homem terá a clara visão do abuso que ela representa e terá a certeza de que o respeito é o caminho para a paz. E esse caminhar deve ser seguro, confiante. Como nos diz Sêneca, nenhum vento sopra a favor daquele que não sabe para onde ir. Nós sabemos para onde devemos ir. Mas o homem necessita querer
a paz, para entender que ela começa dentro dele próprio, como diz o Nando Cordel na sua música, né? A paz do mundo começa em mim. Então, para que haja liberdade, tem que haver paz. Meus irmãos, minhas irmãs, a liberdade é uma grande bênção que devemos cultivar, defender, primeiro em nós mesmos, respeitando-nos e exigindo sermos respeitados. E depois, em relação ao nosso próximo, tratando-o como irmão, fazendo-lhe o que quereríamos que nos fosse feito caso estivéssemos no lugar dele. Que Jesus abençoe a nossa boa vontade. De a cada dia sermos melhores do que nós estamos sendo hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã, seu estudo. Muita coisa para a gente refletir. É uma pena, realmente, que nós estamos no século XXI. Ainda deparamos com essas situações. Há pouco tempo, uma senhora também, 40 anos de cativeiro, aqui em Pilares. Também numa situação degradante. Triste, muito triste. É triste ver que muita coisa não mudou ainda, né? Mas depende de cada um de nós, cada um fazer a nossa parte. Muito obrigada. Muito obrigada, linda. E agora é o nosso momento da nossa irradiação, um momento que nós vamos pensar, levar o nosso pensamento aos nossos amigos, irmãos, aqueles que estão necessitando de receber aqueles fluidos revigorantes a cada um deles. Então, vamos pensar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai de infinita bondade, amigos da espiritualidade, aqui estamos, em primeiro lugar, para lhe agradecer de podermos estar aqui reunidos para mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão, de ensinamentos. E como pedinte que somos, pedimos a espiritualidade maior, Dr. Bezerra, irmã Sheila, todo amparo a nossos irmãos que estão tão necessitados em todos os cantos desse planeta. Que estejam levados a cada um deles aquele remedinho necessário para o seu refazimento. Que nossos irmãos jamais percam a esperança, a fé, acreditando sempre em dias melhores, acreditando no Pai. Que tudo que foi lido aqui hoje, foi dito aqui hoje, sejam transformados em fluidos e remedinhos, levando para todos os nossos irmãos. Pedimos pela casa de Francisco de Paula, essa casa de amor e caridade, que no momento nós não estamos podendo estar lá, mas ela está dando todo o amparo necessário a cada um de nós que estamos aqui em casa, mas com o nosso pensamento positivo, com o nosso pensamento ao alto. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por essa noite. Só temos que agradecer por tudo que nós estamos recebendo hoje e que iremos também receber amanhã e amanhã, depois e depois. Que Deus nos ampare nessa nossa caminhada e que nossos dirigentes dessas nações tenham um pouco mais de compaixão ao próximo, que haja um despertamento moral e espiritual de todos eles. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedindo a nossa irmã Lili para fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado de infinito amor e bondade, nesse momento, unidos em pensamentos, agradecemos por cada ensinamento que tivemos nessa noite, pelas mensagens, pelo Evangelho, pelo estudo e por tantas reflexões que nós teremos a fazer através desse convite de estudo
que a doutrina espírita nos faz. Fica conosco hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, a Jesus e Francisco e Paula, nós damos encerrada a nossa sessão de hoje, mas aguardo que vocês aguardem mais um pouquinho para a gente ler o boletim da casa. Boletim informativo. Atenção! Informamos que não entramos em contato pessoal por aplicativos ou por e-mail para pedir qualquer tipo de contribuição. Nossas informações e solicitações são sempre feitas através dos grupos oficiais e do site oficial da congregação. Importante, não haverá sessão pública durante o Carnaval. As sessões de segunda, terça e quarta-feira estão canceladas. Que peninha, né? ENEF 2021. O Encontro Estadual da Família Espírita será realizado pela congregação de forma virtual, pelo Zoom, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, época do Carnaval. Inscreva-se enviando e-mail para o dij@cefep.org.br ou aderindo ao grupo do WhatsApp disponível no cartaz da divulgação. O atendimento fraterno. Aqueles que desejarem o acolhimento podem entrar em contato com os atendentes no horário e telefone informado na tabela que estamos divulgando nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Acesse pandemia/atendimento fraterno. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G da Big Frau e de luvas de látex tamanho MEG. Roupa íntima EEG, feminina e masculina. Esparadrapo micropóreo, entregas na congregação ou no lar, na rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp para o número 21 99786 6525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente. Visite o site da congregação, www.cefep.org.br, e conheça as atividades realizadas virtualmente, reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados e os estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. O jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação/jornal A Caridade. Então, meus irmãos, muito bom ter vocês aqui, essa gente maravilhosa. Se comportem no carnaval, segurança no bloco que vocês vão formar, para que a gente possa estar aqui na próxima semana, viu?